próximo painel trata das iniciativas nos registros de imóveis para fomentar o mercado de créditos de carbono. Temos conosco a alegria de anunciar a presença da doutora Fernanda Castro, diretora executiva da Noreg BR, doutora em Direito Constitucional pelo Instituto do Direito Público de Brasília, doutoranda em Salamanca, Espanha, registradora civil e tabeliana comarca de Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, diretora executiva da Noreg BR novamente, diretora-geral da Escola Nacional de Direito Notarial e Registral, ENOR. Uma salva de palmas à doutora Fernanda. Prosseguindo, temos também a doutora Maria Tereza Willy Gomes, cujo currículo eu vou ler após recepcionar a doutora Fernanda. A doutora Maria Tereza Willy Gomes, presidente do Instituto Clima, foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela PUC do Paraná, graduada e pós-graduada em Direito, e tem várias iniciativas no contexto da nossa classe, especialmente nessa área do mercado de créditos de carbono. Por gentileza, uma salva de palmas. As duas foram mencionadas no painel anterior, apesar de a gente não ter combinado, mas é que a gente está com uma classe muito alinhada, engajada. Felizmente, o palco é de vocês. Obrigada. Alô? Alô? Muitíssimo obrigada ao presidente Jordão, parabenizo e cumprimento e agradeço imensamente a oportunidade de eu estar aqui hoje falando para os senhores. Cumprimento todos os nossos mineiros excelentes, né, em nome do Chico, do Dr. Roberto, né, e de todos os demais que aqui estão. Eu, como uma boa mineira, agradeço enormemente a participação deles, até porque eu sei que o papel, não só dos mineiros aqui, que eu falei, mas de todos vocês, é fundamental para que hoje a classe continue existindo. E eu aproveito para cumprimentar uma pessoa que me trouxe, que me convidou para a Noreg, para poder administrar lá atrás, que é a doutora Leia Emília Brown, em Portugal. Quero cumprimentá-la. A primeira presidente da Noreg Brasil e uma pessoa que me ensinou, talvez, a ver o respeito e a importância do registro de imóveis que traz pelo IRIB. Bem, vamos lá, então. O que é que nos traz aqui para falar hoje do papel dos cartórios no mercado do carbono no Brasil? Deixa eu ver se eu consigo. Oi? Oi? Alô, estão ouvindo, né? Tá, só para ficar mais fácil, para vocês entenderem. O que é que nos traz aqui hoje? O que nós temos para falar nesse congresso tão maravilhoso, tão técnico, com tantas pessoas importantes falando, para a gente falar um pouquinho disso? Né, doutora Maria Tereza? O que é o crédito de carbono? O que vocês entendem por isso? E qual que é o papel dos notários e registradores nesse contexto? Qual a nossa participação? Deixa eu só passar o passador. Esse aqui é no verde? Tá. Muito bem, isso mesmo. Obrigada, Lamana. O que nós temos aqui? Acho que ninguém precisa saber, lembrar muito bem o que está acontecendo com o nosso mundo, com o nosso planeta. As enchentes, as inundações, as geleiras, tudo o que está acontecendo com o nosso clima traz e remete a esse nosso importante papel
dos notários registradores na questão do clima e da sustentabilidade do país. O aquecimento global e a energia climática. É o primeiro ponto onde nós vamos abordar para chegar aqui no nosso papel no crédito de carbono. A emissão de gases do efeito estufa, GE, que depois eu vou pedir, eu só vou ler, mas eu quero que a doutora Maria Tereza, que é a pessoa mais importante para falar para nós sobre isso, ela nos diga sobre esses conceitos. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que chamamos de IPCC, e aqui vocês vão ver que vários desses nomes, nós sempre remetemos a algumas siglas. O que é o sequestro de carbono e a geração de crédito de carbono, que é a moeda do mundo, para negociar depois este ativo? E qual que é o papel do Brasil com essa ampla e vasta cobertura florestal? Não vou adentrar aqui, porque, como eu falei, a doutora Maria Tereza é a pessoa mais experiente para falar com a gente, principalmente voltada ao Ministério Público e toda a sua atuação no Conselho Nacional de Justiça. Só lembrando, doutora Maria Tereza, que nós temos alguns atos normativos que gerem isso. O que é? O Protocolo de Quioto, firmado, do qual o Brasil é signatário desde 1997. O Acordo de Paris, que são metas que foram desenvolvidas lá. E essa é a diferença entre esses dois documentos tão importantes para o mundo, porque nele, né, no Acordo de Paris, já traz quais são as metas dos países subdesenvolvidos, do qual o Brasil faz parte. Então, nós temos que entender para começarmos a pensar no esquema regulatório. E depois, nós temos que entender que tudo isso também tem a ver com a coordenação da ONU. Muito bem. Eu não sei se os senhores sabem, mas por que crédito de carbono? Por que a gente aborda crédito? O que isso tem a ver para a gente conseguir controlar o nosso clima e deixar isso algo diferenciado do Brasil e no mundo? Quero que vocês vejam nesse gráfico que grandes das indústrias do mundo, do mercado, ou então até mesmo do agronegócio, nós temos emissão de carbono. E esse dióxido de carbono que fica na atmosfera, ele precisa ser coordenado. No momento em que a gente reduz esse crédito de carbono, que a gente sequestra esse crédito excessivo de carbono no mercado, é aí que a gente traz o ativo crédito de carbono, que é a moeda que vai ser comprada e vendida entre os países para que o nosso planeta seja mais sustentável. E a gente consiga produzir, a gente consiga comer e a gente consiga existir. Muito bem. E lá, no final, um pouquinho passando disso aqui, nós vamos falar o que espera, principalmente dos registros de imóveis. Quero que vocês vejam esse gráfico que foi desenvolvido pela agência Câmara dos Deputados, só para vocês entenderem como o Brasil está num momento totalmente invertido do mundo. Enquanto nós temos, olha, os resíduos com percentual no mundo, ou a indústria que emite crédito de carbono, que emite carbono, né, dióxido de carbono na atmosfera, ou a agropecuária e o desmatamento, vocês vão ver que o restante para o mundo é a energia que emite. Muita da energia gerada é que emite o carbono na atmosfera. Enquanto que no Brasil é inverso. Aqui, o grande responsável por existir o dióxido de carbono no ar, na atmosfera, muitas das vezes está concentrado no nosso desmatamento das florestas e na agropecuária, que realmente é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Tá. Aqui só um comentário para vocês saberem que a emissão anual 1,281 gigabytes de CO2 e que a meta do Brasil é reduzir em 50% para que a gente possa, então, fazer parte desse esquema do mundo, do que esperam de nós. Muito bem, aqui eu já falei e quero que vocês entendam onde é que começa a entrar a nossa participação. É o mercado regulado, onde o mundo, principalmente a Europa e Estados Unidos, já tem leis que tratam sobre essa matéria. E no Brasil, nós ainda estamos no momento voluntário.
Nós temos aí algumas penalidades, nós temos o meio ambiente, nós temos Código Florestal, nós temos algumas determinações até constitucional que realmente penalizam aqueles que emitem, né, demais o óxido de carbono. Mas o importante para nós aqui nesse mercado do carbono é entender. A partir do momento que temos, então, essa redução, esse sequestro do crédito de carbono na atmosfera, e que nós, então, queremos fazer parte desse mercado de compra e venda, tá? Para que a gente possa, de alguma forma, por meio das metodologias que estão sendo aprovadas aqui no Brasil, colocarmos os registros públicos à disposição do país, começamos a entender por que a gente está falando aqui de sustentabilidade e desse ativo que é o crédito de carbono. O mercado regulado de carbono, ele também tem que ver essa questão das demandas para que a gente possa saber e nos posicionarmos. Como disse o painel anterior, muito bem falado pelo Ari, pelo Juan, não é? Pelo deputado Alex Canziani e também pelo Dr. Roberto, vai perpassar por nós essa regulação para que o Brasil saia desse momento voluntário e entre oficialmente cumprindo as suas metas e a sua regulação. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar disso. Olha, para a gente sair, para a gente neutralizar essa emissão do GE e entrar aqui onde agora a gente precisa saber, pós essa introdução, para que aqueles que pelo menos não têm uma noção tão bem de como está a situação do crédito de carbono no Brasil, possam entender a nossa participação aqui hoje. Existe no Congresso Nacional alguns projetos de grande interesse nosso e que eles vão trazer, né, essa regulamentação. Vai tirar o Brasil da questão voluntária para entrar no modelo regulatório. E quais são eles? Do quais nós atuamos em Brasília fortemente, com a Noreg Brasil, com a nossa confederação, por meio do nosso presidente, Dr. Rogério Portugal Bacelar, e por meio de todos os colegas que estavam aqui, e mais ainda também dos demais institutos membros. O projeto de lei 412, de 2022, ele foi, agora recentemente, aprovado no Senado, e ele vai para a Câmara dos Deputados. Esse projeto, a relatora foi a senadora Leila, e ela nos recebeu, assim como os demais senadores que fizeram parte dessa comissão do meio ambiente, porque o que depende da gente e qual é o nosso problema? Após todos esses painéis maravilhosos aqui apresentados, e principalmente o da agora, que antecedeu o nosso, está muito claro que, sem a nossa atuação, desde sempre, em Brasília, principalmente, nós não faremos parte de nada. E eu sou uma pessoa que eu posso testemunhar pelos mais de 20 anos que eu estou na atividade. Nós, a classe, nós não teríamos a competência que a gente tem hoje. Com certeza não. Graças a essas pessoas, ao Lamana também, que eu esqueci de reverenciar, e todos os demais colegas que eu falei aqui, não teríamos. Porque é neste momento, não é, doutora Maria Tereza? É lá no Congresso Nacional que a gente escuta o que estão falando e que a gente observa e a gente põe alguma emenda. Se a gente não atua assim, nós não teremos mais a participação dos registros públicos. E, neste projeto, por mais que nós tenhamos discutido, apresentado emenda, falado com os senadores, infelizmente, o governo que o escreveu e o apresentou, e a senadora Leila foi a relatora, e nos recebeu, todos nos recebem muito bem. Aqui, quero fazer um agradecimento especial à doutora Patrícia Ferraz, à doutora Ana Maia, porque são também essas mulheres maravilhosas que nos ajudam a estar lá em Brasília convencendo a esses parlamentares.
E, nesse momento, infelizmente, por mais importante a atuação de todos nós, que daqui a pouco eu vou mostrar os relatórios que fizemos, o que acontece? Chegamos até a pedir ajuda, nesse caso aqui foi o doutor Roberto, foi o Ari, a Ana lá em Belo Horizonte, e reuniram com Padilha, falamos também com o governo federal em Brasília, mas, infelizmente, a gente não conseguiu sucesso. E as nossas emendas, acho que o governo estava com uma pressa enorme e estavam fechados nesse texto primeiro. E o projeto, gente, não é bom. Tá? Ele não é bom e eu vou explicar por quê. Enquanto o mundo está atuando, como eu falei, no mercado regulatório, e o Brasil ainda voluntário, nós precisamos que o Brasil cumpra as metas. Caso contrário, nós teremos aqui créditos podres, dos quais entrarão em lavagem de dinheiro e em outras situações onde a regularização fundiária, inclusive, faz muito parte desse nosso projeto, porque é um importante ato precedente ao que a gente quer falar aqui. Tá? Então, se o Brasil não melhorar esse texto, e agora na Câmara dos Deputados, com o projeto de lei 155, que também salienta essa questão ambiental, assim como vários outros, tá? Nós não temos só esses. Tanto no Senado quanto na Câmara, há uma leva de projetos apensados, que tratam da mesma matéria. E aí, até conversando com a doutora Maria Tereza, nós entendemos um ponto importante, crucial e estratégico. Agora que foi para a Câmara, porque enquanto no Senado, nós, por mais que a gente seja especialista, posso dizer isso, na questão de entender o processo eleitoral, o processo parlamentar, a gente estuda, a gente se debruça para que a gente possa entrar com a emenda na hora certa, para a gente poder entrar com os destaques na hora certa, para que a votação seja de acordo com o que nós pedimos. E aqui faço mais uma reverência à importância de elegermos esses parlamentares, como muitos aqui falaram, principalmente nesse painel anterior. Caso contrário, ninguém nos escuta. Então, é muito importante que os estados, aqui todas as ANOREG estaduais, todos os institutos, estejam muito ligados, porque este momento da eleição, onde nós teremos ali pessoas, até a nossa frente parlamentar hoje existente, que vão nos dar ouvido e que vão falar com quem é membro das comissões que estão passando esses projetos. Muito bem. Aqui entra o nosso papel. Aqui entra, então, agora, a participação do notário e, principalmente, do registrador de imóveis e de títulos e documentos. Como é que a gente está dividindo essa questão? A nossa atuação, eu já falei, e aqui entra uma participação muito importante da doutora Maria Tereza, porque, desde que ela estava como conselheira do CNJ, que a gente já conversava e em vários projetos importantes, da qual a gente tem realmente que agradecer e parabenizá-la, porque a sua atuação no CNJ foi perfeita, e todos os projetos que a gente conseguiu te pedir para sermos ouvidos, deu certo, e isso para a nossa classe é muito importante que todos vocês saibam, porque sem o CNJ, a nossa ida lá, o nosso pedido e os nossos pedidos de providências, podemos dizer assim, ou até mesmo direto para a corregedoria, também não chegamos a lugar nenhum. E agora nós estamos tentando, junto com não só a ANOREG e a Confederação, todos os institutos membros, principalmente o IRIB e o Colégio de Registros do Brasil. A doutora Maria Tereza nos trouxe reuniões com a Confederação Nacional dos Municípios e com o Instituto Clima, do qual ali nós vamos entender uma metodologia e uma verificação de todo o processo que precisa ser cumprido para que a gente faça parte desse projeto de crédito de carbono. Essa é a nossa vontade. Nós constituímos um instituto autônomo que chama Instituto Nacional de Certificação de Carbono, do qual nossas entidades elas são também as mantenedoras. Este instituto ele traz
um lastro para mostrar a realidade desses atores para atuarmos no crédito de carbono. Então, desde o primeiro momento, onde nós temos, existe esse site, que os senhores podem entrar e conhecer muito bem cada uma das etapas. Tá? Porque o que acontece? O mundo está ligando para nós, para dizer assim, tá, mas existe uma certificadora que é a Verre, que é a mais famosa e poderosa certificadora de crédito de carbono dos Estados Unidos. Ela é a mais conhecida e ela, como alguns medidores de crédito de carbono que vão em loco, quando uma propriedade solicita, eu quero medir meus créditos de carbono, eu quero fazer aqui uma certificação e depois eu quero poder comercializar os meus créditos de carbono. Mas ninguém sabe aonde ir, ninguém sabe o que fazer. Por isso, as nossas entidades tiveram essa brilhante ideia e iniciativa de constituir esse espaço onde nós colocamos todos os atores para conversarem. E ali nós teremos todas as explicações. Enquanto não temos a questão regulatória de levar o registro para o registro imobiliário, para que ele tenha toda a publicidade e a fé pública necessária para essa transação, nós estamos indicando apenas. Tá? Porque aqui entra o nosso papel importante de trazer o registro de imóveis para essa etapa. Mas, qual é a nossa bela informação? O que nós podemos falar aqui hoje? Olha, nós já temos pelo menos 2 países, a China e a Índia, ligando para nós e perguntando, olha, tudo bem, a certificadora a gente tem, a medição a gente tem, mas a gente queria uma coisa. Como vocês nos ajudam a registrar ou a averbar no registro de imóveis? Ou seja, nós estamos, então, num momento em que o governo acha que talvez isso não deva passar por cartórios. Mas nós estamos com a demanda de grandes países e o mundo querendo que o registro exista. E aqui cumpre a nossa autonomia, a nossa vontade de fazer com que o registro seja feito. E aí nós temos alguns desenhos. Esse painel é mais para que a gente possa fazer referência até ao trabalho elaborado pela Patrícia Ferraz, que ela só não está aqui porque ela está no evento da faculdade dela, que ela está fazendo uma tese de um doutorado sobre isso, e tem nos ajudado demais. Aqui, eu quero salientar, só para que vocês possam ter uma ideia, tudo isso que a gente falou, eu vou deixar a apresentação para que vocês possam acompanhar melhor, para entender esse mercado de efeito estufa, as emergências, os nomes, todos esses certificados que precisam ser documentados. E aqui tem uma situação bem importante que eu quero salientar para vocês no número 8. Muito bem, então mediram, seguiram uma metodologia do qual nós já estamos conversando com todos esses autores, inclusive as universidades federais, principalmente a do Paraná, né, com o Dr. Sanqueta, que ele é um estudioso muito grande de crédito de carbono, porque a metodologia de análise, quando alguém vai até a sua propriedade para medir esse crédito de carbono, onde precisa ser confiável. Agora, esse certificado que vem e que ele vai ser levado a registro, ou vai ser averbado, e aqui a gente ainda está estudando com a Patrícia, com a Ana, com a doutora Maria Tereza, e até mesmo com o CNJ, já explico para vocês como, nós queremos que perpasse pelo registro imobiliário. Tem uma diferença que nós estamos salientando, o seguinte, se essas certificadoras não estão conseguindo uma confiabilidade no Brasil, antes que venham outras certificadoras também, e que também não tenham tanto conhecimento assim, por que não a gente fazer algo que, de repente, os nossos estudiosos podem nos ajudar? E aqui você, Lamana, Chico, Fernando, né, todos vocês. Será que a gente não poderia pedir uma escritura pública declaratória ou uma ata notarial, como quando a gente faz na uso capião ou na abjudicação de alguma forma?
Será que essa escritura declaratória, uma ata notarial, para a gente trazer o notariado, ela não serviria de uma confiança muito maior para que a gente tenha toda a documentação necessária do levantamento do crédito de carbono para a gente levar para o registro? E depois, se não for um bem imóvel, do qual, sim, nós temos aí energias, nós temos carros, nós temos várias questões móveis, vamos levar o registro para o registro de títulos e documentos? Então, esse é o nosso sonho, é o que a gente está tentando pleitear. E aqui a gente fala um pouquinho mais sobre por que não envolver o SERP, já que o mercado exige uma agilidade, por que não levar isso para o registro eletrônico que nós já temos na Lei 14.382 e tudo isso fazer parte de uma central, Sérgio Ávila, do qual a gente demonstra pelo registro de imóveis que vocês têm aquele mapeamento onde está georreferenciado, qual é o imóvel, quem é o dono. Porque, se nós não fizermos isso, explicarmos a todos os atores que estão envolvidos nesse projeto, que se aquele imóvel for feito um crédito de carbono, mas a titularidade não for dele, ou houver um duplo registro, como é que a gente vai ter credibilidade no Brasil perante o mundo? Não teremos. Aqui mais só para que os senhores possam ver que a gente fala, né, para poder convencer todos, e salientando que nós ainda temos com os registros públicos a questão de sermos fiscalizados pelo Poder Judiciário. Tudo isso para explicar o seguinte: quando a gente chega para um parlamentar para mostrar o que a gente quer defender, a gente tem que levar um estudo. A gente faz notas técnicas, aqui nós queremos estudos, talvez até com o doutor Zé Eduardo Cardoso, porque ele tem um nome muito grande aí perante o governo do PT, doutora Maria Tereza, quem sabe mais alguns estudiosos, porque nós temos que fazer notas técnicas, assim como nós atuamos na reforma tributária com grandes profissionais, no caso lá foi o Sacha Calmon, foi Gustavo Loyola, e foram infográficos que estamos ali lutando para sair uma reforma tributária da qual nós tenhamos, pelo menos, quem sabe, um regime diferenciado, ou então uma lei complementar, onde não passe de alíquota de 2% a 5% para 25%, 30%. Nós entendemos o seguinte: quando a gente chega para o parlamentar e defende isso aqui, eles falam, mas você não tem uma folha de um resumo para mostrar, para a gente entender como estava e para onde vai? Daí a gente começa a desenhar algo mostrando como que se dá uma consultoria ambiental de um projeto, como se faz o levantamento in loco, na propriedade ou na reserva florestal, daquele crédito de carbono, passa pelo nosso INCCAR, porque ali nós teremos uma visibilidade maior, né, uma visão maior de todos os atores. Há uma certificação de uma certificadora? Pode haver. Talvez não precise com a nossa escritura pública ou com o nosso documento que virá para levar ao registro de imóveis ou ao RTD. Então, nós temos o registro de imóveis e nós temos também questões quando não diretamente envolvidas com o RTD. E nós temos aí o SERP entrando e o mercado querendo comprar e vender um crédito forte do modelo do Brasil, com a sua vasta floresta que existe. E para fechar aqui, rapidamente, que meu tempo já está esgotado, eu quero dizer a vocês que nós aprendemos com essa nossa andança e que isso aqui é algo muito amador, um gráfico desse. Nós conseguimos falar com o pessoal da Folha de São Paulo, com esses nossos estudos, e nós conseguimos desenvolver algo muito mais plausível para que o parlamentar nos escute. E foi assim que saiu esse gráfico, com a ajuda da Patrícia, com a ajuda de grandes profissionais. E é isso que a gente vai levar para o governo na semana que vem. Existe o projeto de lei, existe na prática tudo que nós queremos defender, existe... Vocês acreditam que o projeto de lei da Leila, no artigo 15 e no artigo 23, ele fala do registro para as instituições financeiras e ele fala de criar uma plataforma semelhante ao que o registro público faz. E não fala da gente. Então, nós ali desenvolvemos tudo o que pode haver
de ruim, o que vai apresentar para o mundo o título podre do Brasil, que não vai se concretizar, principalmente porque nós já vimos que as grandes certificadoras mudaram a metodologia em 90% para poder trabalhar no Brasil. E nós vamos mostrar a necessidade da atribuição legal de competência nossa, chamando a atenção da 6.015, chamando a atenção a emissão dos certificados, a escritura pública, que é uma vontade nossa, mas não pode não depender. Pode ser levado direto ao registro, porque aqui a gente está falando muito fortemente de algo insolúvel da propriedade. Assim como uma reserva legal, assim como algo que venha nortear aquela propriedade com algo que vai dar valor a ela, precisa estar registrado ou averbado ao imóvel, a matrícula. Aqui nós mostramos o SERP, aqui nós mostramos, está um pouquinho pequeno, mas eu vou deixar para vocês, toda a nossa necessidade de defesa e a questão do lado de lá, que é o descumprimento das normas legais e o que vai acarretar para o Brasil. E depois nós temos a questão das possibilidades para o mercado. Ou seja, a gente mostra fortemente a nossa segurança jurídica, a publicidade do registro de imóveis, a nossa fé pública e que o governo não pode querer fazer algo de um registro, de algo que ele ainda vai criar, de algo que ele vai gastar, ao invés de levar para os registros públicos, que já está pronto, confiável, e é tão fortemente utilizado pela sociedade. Depois, se possível, vou passar para a conselheira, eu só queria chamar a atenção para vocês irem num congresso nosso no final do ano, tá certo? E dizer que toda essa matéria foi constituído um grupo de trabalho da nossa escola de pesquisa acadêmico, onde o CNJ faz parte, o CNJ pelas juízas, pelo ministro Salomão e agora pelo ministro Barroso, e que foi no nosso fórum mês passado e vai no nosso congresso, mas as juízas estão todos do nosso lado. Eles querem que faça parte dos registros públicos. Por isso constituímos esse grupo acadêmico de discussão, do qual, caso os senhores queiram participar ou alguém, é muito bem-vindo, porque é um grupo fechado, mas nós queremos isso, cabeças pensantes, para que a gente construa um modelo onde o Brasil faça parte, com muita confiabilidade, desse projeto de crédito de carbono. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar saudando e parabenizando a Fernanda pelo brilhante trabalho que vem fazendo à frente dessa temática, que é uma temática ainda muito inovadora, é tudo muito novo, ninguém sabe exatamente o que está desbravando, por onde vai, como faz. Então, a todo minuto, a todo momento, tem que ir criando, né, alguns arranjos e algumas soluções. Então, quero parabenizar a Fernanda, parabenizar o Dr. Bacelar, né, e toda a equipe, enfim, que ela mencionou aqui. A minha fala de ontem foi falando um pouco sobre regularização fundiária na Amazônia Legal, e hoje eu venho para, talvez até sequenciar um pouco o que falei ontem, e puxando um pouco mais para a questão da temática do carbono. A primeira questão, quando você fala com alguém sobre carbono, mercado de carbono, o que é mercado de carbono, para que serve, como funciona, qual é o papel dos cartórios na questão do carbono, já começa uma interrogação na cabeça de todo mundo, porque eu não sei nem o que é esse carbono, como é que mede, para que serve, o que acontece, é algo muito novo. E que a lei, o Código Florestal, ele conceitua crédito de carbono como um bem intangível, incorpóreo e transacionável. Então, eu não consigo, ele não é palpável, eu não pego no carbono, eu não sei.
Como é que eu faço para medir esse carbono? Quanto de carbono tem emitido no ar? Emissão de gás de efeito estufa, poluição de carbono no ar. Como que eu faço para medir quanto que as árvores, na fotossíntese ao contrário, estocam de carbono dentro das árvores pelos elos que as árvores têm de anos e anos que elas existem, que elas estão estocando carbono. Seja na biomassa acima do solo, seja na biomassa abaixo do solo, seja em outras vegetações verdes, seja nos manguezais, seja nas plantas oceânicas. Então é algo assim muito complexo. O que eu vou falar aqui é algo assim muito superficial. Se fosse para falar sobre crédito de carbono, nós teríamos que ter muitas e muitas e muitas e muitas horas, porque o tema é realmente muito complexo. Então eu vou tentar assim, facilitar aqui mais numa visão de metodologia do passo a passo, de onde estamos e para onde vamos, do que entrar com maior profundidade nesses temas, porque eles são complexos, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui, integrar o que a Fernanda falou com as etapas daquilo que a gente acha que é necessário fazer e fazer aqui uma aproximação. Então, vamos lá. Desde que eu saí do CNJ, com várias experiências grandes lá, né, o desastre de Mariana, Brumadinho, afundamento dos bairros de Maceió, medição de terras indígenas, florestas públicas, ali parece que tudo que era complexo acabava caindo ali no gabinete, que era o Observatório do CNJ e CNMP, e eu tenho que destacar aqui, parabenizar a atuação da Noreg, né, que sempre esteve junto, ali, levando os cartórios, colocando os cartórios sempre à disposição de todos esses trabalhos que envolviam o extrajudicial. Saindo do CNJ agora, eu tive essa iniciativa aqui de montar um instituto, o Instituto Clima, para continuar trabalhando com a questão do carbono, que foi algo que realmente me chamou a atenção. Principalmente quando nós fizemos a medição das terras indígenas e vimos que as terras indígenas são terras da União e que poderiam receber verbas grandes a título de carbono e que não recebem porque ninguém sabe titular esse carbono. Isso resolveria muito a qualidade de vida das comunidades indígenas. Então, enfim, daí de uma série de outras preocupações, acaba que hoje eu tenho estudado muito isso, inclusive estou escrevendo num pós-doutorado em Direito sobre essa questão aqui do carbono, porque você não encontra literatura fácil, tá? Bem, no Instituto Clima, então, nós sintetizamos o seguinte ali, Programa Município Carbono Zero. Entendemos que a solução para a questão do carbono não está na União nem nos estados, ela está no município. Cada município tem a sua realidade. Cada município consegue saber quanto ele emite de gás de efeito estufa, ou seja, quanto que ele polui a atmosfera e quanto ele remove por meio de suas florestas. A questão é como medir, quem mede, como chega nessa conta. Tá? Mas é o município que tem que equilibrar para que o Brasil consiga cumprir os acordos internacionais e as metas nacionalmente determinadas, que nós chamamos de NDC, que advém do Acordo de Paris. Então, o Programa Município Carbono Zero, ele trabalha para maximizar iniciativas locais por meio da elaboração e apoio à implementação de políticas e projetos municipais que visam o equilíbrio do sistema climático. É como se eu tivesse uma balança. De um lado eu tenho quanto o município emite, do outro lado da balança, quanto ele remove. E esse município está equilibrado ou desequilibrado. E é assim que eu preciso ver todos os municípios do Brasil. Por isso, a nossa parceria com a Confederação Nacional dos Municípios e a parceria com a Noreg Brasil. Quando eu falo a Noreg, estou me referindo, né, o Jordão está aqui, enfim, estou me referindo às entidades, às instituições de vocês como um todo. Mas eu vejo dois núcleos essenciais, o envolvimento e engajamento dos municípios e o envolvimento dos cartórios em cada um dos municípios. No que diz respeito ao crédito de carbono florestal do registro de imóveis, se for crédito de carbono decorrente de energia, títulos e documentos, enfim, são vários tipos de carbono, né? E aí nós estamos, então, trabalhando agora com a Confederação dos Municípios para começar junto com o apoio da Noreg e de outras instituições de ensino também, cursos de capacitação e laboratórios com os municípios, para que os municípios comecem a elaborar seus planos de ação em relação ao carbono. Então, nós vamos puxar esse fio com os municípios, mas precisamos unir essa ponta com os cartórios. Bem,
Esse aqui é uma proposta. Eu não sei se essa proposta será ou não aceita, mas o ministro Barroso, até dias atrás, ele esteve num evento promovido pela Noreg, levou duas questões: redução da judicialização nas execuções fiscais, como um tema importante, e levou, ainda que en passant, a importância que ele vê no tema carbono, que também precisava, de alguma forma, avançar, sem dizer como, sem estabelecer quais os passos. Então, eu recebi do gabinete dele uma demanda para que eu pensasse em alguma coisa, a partir do que a gente já vem conversando muito aqui com a Fernanda, e, enfim, com a Patrícia, com todo mundo ali, e que pensasse em alguma coisa. Eu levei a ele uma sugestão. Se essa sugestão será aceita ou não, eu não sei. Mas eu levei uma proposta de resolução do CNJ, e quando a resolução é plenário, não é provimento da corregedoria, isso é diferente. Provimento da corregedoria orienta os cartórios. Resolução do plenário do CNJ tem força de lei, tem força de ato normativo no âmbito do Poder Judiciário, seja do judicial, seja do extrajudicial. Então, a força é outra. E o que eu levei foi uma proposta de ato normativo como resolução ao plenário. Não conversei ainda com o ministro depois disso. Essa conversa ficou de acontecer nos próximos dias, né? Talvez semana que vem ou na outra. E eu estou propondo aqui a existência ou a criação de uma certidão de nascimento do carbono no âmbito do Poder Judiciário, que eu acho que é exatamente esse o ponto que falta. Hoje, da maneira que está no Brasil, o que tem de crédito de carbono florestal, e tem muitos que estão sendo negociados por aí, mas é um contrato particular de gaveta, que de repente você está vendendo carbono para A, para B, para C, ninguém tem controle disso. Ah, mas eu tenho uma certificadora internacional que é a Verra, como tem algumas outras poucas lá fora. Tem. Porém, essa certificadora internacional que tem lá fora, ela pega esse projeto de carbono que foi feito no Brasil, leva para o seu computador, passa por uma validação, certifica e entrega um certificado e diz, olha, nessa área aqui de não sei quantos mil hectares tem X de carbono. Coloca isso dentro do computador dela. Porém, quem me garante que, e aí vocês vão saber melhor do que eu, assim, mas infinitamente mais, quem me garante que esses X mil hectares não estão em cima de zona de fronteira, não estão em cima de terra indígena, não estão em cima de terra grilada, não estão em cima de floresta pública, não estão em cima, sei lá eu do quê. Quem me garante que não tem sobreposição? Quando muito, a Verra garante que não está passando pela Verra duas vezes aquela mesma área daquele polígono de X hectares, ponto. Agora, se essa área de X hectares é do João, do Pedro, da União, do Estado, do município, é terra devoluta, é terra blá, blá, não. Quem pode preencher essa lacuna no Brasil? Os registradores de imóveis dizendo exatamente que propriedade que é essa, e amarrando essa questão da certidão de nascimento do título de carbono no registro de imóveis. E aí eu preciso saber quanto de carbono tem daqui para trás, nos últimos 50, 60, 70 anos, ao longo dos anos, quanto que cada árvore veio acumulando. Eu vou ver o DAP da árvore, que é aquela dimensão da copa da árvore, qual é o tronco, que tipo de árvore que é. Conforme a árvore, ela estoca X de carbono, conforme é Y, conforme é não sei o quê. Tem uma variação que, assim, nem fazendo engenharia, o curso de engenharia, mais o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, talvez a gente saiba disso. Porque é muito específico. E não é isso que os cartórios vão fazer, evidentemente. Ninguém do cartório vai lá para medir carbono, saber quanto tem de carbono lá. Mas a gente tem que ter certeza que a metodologia que foi aplicada pela engenharia é correta, ela está compatível com os acordos internacionais, com as regulações internacionais, cujos atos, em sua grande maioria, sequer estão traduzidos para a língua portuguesa, para a nossa língua. Então, a questão ela é complexa, ela não é simples, mas, ao mesmo tempo, como os projetos de lei sobre carbono eles estão evoluindo tanto no Senado quanto na Câmara, agora é a hora de incluir os cartórios, não de uma forma conflitante com o que o Poder Executivo vai fazer. O Executivo cuida de
cadastro administrativo, que não se confunde com registros públicos. São duas coisas diferentes. Um conflita com o outro? Não. É igual o número do CPF no Ministério da Fazenda e o número da matrícula no registro de imóveis. São coisas diferentes. Um regulado pelo Judiciário, um regulado pelo Executivo. Só que, nas leis que tratam do carbono, como foi dito pela Fernanda, até agora no Senado, os cartórios não entraram. E agora que esse projeto está na Câmara, é um momento mais do que urgente, urgentíssimo, de fazer com que esse fio aqui da certidão de nascimento do carbono e a averbação dos atos referentes ao carbono, venham eles de ata notarial, de escritura pública, enfim, a gente tem que construir todo esse arcabouço, mas para que eles sejam averbados no registro de imóveis. Esse é o ponto. Tá? Bom, então, essa proposta é uma proposta que está em andamento, nós estamos discutindo isso junto com a Noreg, conversando com a Corregedoria do CNJ, enfim, estamos lá tentando amadurecer esse tema aqui, mas que, se for acolhido pelo CNJ, principalmente pela presidência, pela Corregedoria, for levado ao plenário, independente do que aconteça lá no projeto de lei na Câmara, para efeitos de judiciário, a regulação do CNJ é a regulação importante. Bom, então, quando eu falo aqui em efeito estufa e tal, estou falando o quê? Eu estou dizendo que o Sol, ele bate na Terra, e quando ele bate na Terra, ele reflete e volta esse calor, vai embora para a atmosfera. Mas quando eu tenho fumaça, carbono, poluição da indústria, as nuvens ficam pesadas, elas ficam densas. Então, esse sol que bate e reflete, ele não volta, ele fica aqui, ele fica nessa camada, e essa camada faz com que a temperatura global da Terra, não do Brasil, mas da Terra como um todo, aumente. E se eu aumentar a temperatura da Terra até o nível acima de 1,5, as geleiras vão derretendo. O planeta Terra vira planeta água, porque tudo vai derretendo. Os países, eles vão aumentando, imagine, aumenta o oceano aqui em 7 metros, para saber o que acontece com algumas cidades, muitas inundadas, muitas desaparecidas. E quem mais sofre com isso? As comunidades carentes. As pessoas que vivem ali, ó, nas áreas, né, mais afetadas por isso. Então, excesso e escassez, excesso de chuva. Chove, 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 como nunca choveu em 1 hora. Pronto, inunda tudo, é o que a gente está vendo. Ou então não chove e dá uma seca absurda que não tem alimento para mais ninguém e vai ter fome. Então, são extremos, e esses grandes extremos, esses grandes desastres, implicam não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e por isso o mundo, que hoje já, em outros países, já não tem mais a árvore para fazer a fotossíntese, porque a árvore que remove o carbono, são os manguezais que removem o carbono, são as plantas oceânicas que removem o carbono, já não conseguem mais fazer esse movimento. Então, lá, olha, poluição ferroviária, poluição decorrente dos navios, a poluição dos aviões, isso tudo, lá eles estão medindo e dizendo, quem está poluindo tem que pagar por isso. Então, reduza a sua poluição, muda o tipo de combustível, e o que você não conseguir resolver, você vai comprar em outro lugar. Quem consegue comprar crédito de carbono florestal no Brasil com segurança jurídica? Não consegue, por essas razões que eu estou colocando aqui. Então, a gente precisa alinhar uma metodologia, ok? Bom, então, o clima, né? Eu tenho atividades antrópicas que são causadas pelo homem, que emitem gás de efeito estufa, aumenta a temperatura da Terra, e aí eu vou ter um impacto humanitário e planetário. Princípios e atos normativos. Princípio do equilíbrio do sistema climático é o mais importante de todos eles. É essa balança entre emissões e remoções que vem da Convenção Quadro das Nações Unidas, que é um acordo internacional recepcionado pelo Brasil, que também nos traz o princípio da precaução e proteção das gerações futuras. Os princípios que regem a administração pública, princípio da legalidade, da eficiência, transparência, princípio do poluidor pagador, que decorre da Constituição Federal quando eu falo em meio ambiente. Quem polui, paga. Paga como?
E algo muito importante, o Supremo tem reconhecido a imprescritibilidade das ações civis públicas no caso de dano ambiental e também agora, recentemente, de um dano climático produzido por mineradora. Então, as empresas precisam se preocupar, né? Por quê? Porque, de repente, vem aí uma ação civil pública que é litigância climática, é algo muito novo no Brasil, mas que acontece já em outros países, está acontecendo com uma certa intensidade, e daqui a pouco vem o Ministério Público com uma ação por litigância dano climático. Fato é que está todo mundo querendo saber como é que isso aqui se acomoda. Bom, impactos no mercado de carbono. Então, eu posso olhar, quando eu olho para trás, eu tenho o estoque que foi acumulado nessas árvores. Quando eu olho para frente, eu vou fazer, bom, se eu estou reflorestando, quanto que esse carbono vai, quanto é que eu vou aumentar de carbono em 10 anos, 20 anos, 30 anos de reflorestamento, né? Então, tudo isso precisa ter métricas e precisa ser medido, e precisa ter uma adicionalidade. E uma delas é como que eu vou reduzir a pobreza nessa questão e como que eu vou melhorar as áreas verdes degradadas. Bom, mais ou menos e muito rapidamente aqui. Eu tenho algumas etapas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu começo do zero, não sei por onde eu começo. O que eu tenho que fazer? Medir. Medir quantas toneladas de CO2 aquele município emite, seja na indústria, seja na agropecuária, em alguns setores. Depois que eu medir emissão e remoção, aí eu sei o que acontece nesse município. Por isso que eu volto, Sérgio, ao mesmo nome, Programa Município Carbono Zero. Então, eu vou e volto sempre no mesmo ponto, estou sempre no município. Eu preciso medir, eu preciso validar, e nessa validação que eu acho que o Instituto Clima, pelo menos, ele está querendo buscar aí dar suporte metodológico para essa validação, titular e certificar, que é a parte dos cartórios, para depois disso, lá no final, transacionar. Ou seja, quando eu falo em mercado de carbono, eu não posso começar de trás para frente, eu tenho que começar como se fosse uma escadinha com várias etapas. Então, eu vou medir, eu vou validar, eu vou titular, eu vou certificar, aí eu vou transacionar e colocar no mercado. Agora, colocar no mercado, eu vou discutir se eu vou vender na Bolsa de Valores ou se eu vou vender como valor mobiliário, valor não sei o que, sem que isso aqui esteja cumprido, é a mesma coisa que falar, não vai ter segurança jurídica, vai virar uma bagunça, vai virar, sabe Deus o que é que vai virar isso. Bom, então, vamos lá no primeiro deles, medir e elaborar um projeto, que a Fernanda falou aqui. Eu tenho que ter pessoal, especialistas da área de engenharia, que vão em campo para poder medir, georreferenciar, analisar os dados, enfim. Essa medição, gente, não é só a medição na propriedade, tá? A gente tem que medir no município e depois a proporcionalidade do município em relação àquela propriedade. E a medição não é só por satélite, é por satélite também em loco, é algo trabalhoso, não é algo simples. E essa metodologia ela é internacional e nós estamos fazendo toda a tradução dela, que não é pouca coisa, tá? Bom, validar o projeto. O que é validar o projeto? É saber se aquilo que foi medido por aquele engenheiro é compatível com as normas internacionais. Não adianta o engenheiro medir do jeito que ele quer. Eu preciso saber se o que ele mediu é razoável, senão daqui a pouco ele vai dizer que naquela propriedade X hectares tem mais carbono do que no município inteiro. E o cartório tem que ter essa prévia segurança antes dele fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco ele faz algo no escuro. Não que ele tenha responsabilidade pelo quanto mediu, mas minimamente ele tem que ter uma razoabilidade, e isso tem que vir pronto para os cartórios, né? Examinar se a legislação internacional e nacional está sendo construída, consultar outras bases de dados para cruzar dados do sistema. Em última análise, pode ser feito um cruzamento da base de dados, essa base da ONR, a base dos cartórios de registro de imóveis. Essa é uma camada, mas a gente precisa cruzar pelo menos mais de 10 camadas para dar segurança naquilo que está vindo. Esse é o problema. E até ontem eu conversava, né? Conversava com o Sérgio, com a Arimateia, com o Pedro, o Jean, para ver como é que a gente conversa essa parte tecnológica aí para poder aproximar isso, porque realmente aqui a gente tem no meio do caminho tem bastante coisa. A gente está desenvolvendo um sistema dentro do Instituto Clima, que é o SIG Clima,
com várias visões, né? E esse sistema é que a gente quer ver depois como que a gente aproxima ele da UNR para poder fazer esse cruzamento. Não é simples, e acho que já há uns dois anos que a gente está tentando trazer esses dados, já estão acumulados, é muita informação, né, para poder fazer esse cruzamento. Quem emite e quem remove? Quem emite? O setor de energia, principalmente energia a carvão, também transporte, processos industriais, agropecuária, resíduos. Quem remove? Floresta, manguezais e oceanos. Validar o projeto significa saber se esse cartório de registro de imóveis ele tem dados confiáveis, ele tem lá o inventário estatístico, é bom saber eu posso pôr um selo nesse cartório para saber o que ele tem. Como que eu cruzo esses dados? Eu consigo validar, está ok, com todos esses cruzamentos, eu vou fazer uma pesquisa para trazer essa informação. Quando a gente traz a informação, leva para o Instituto Nacional de Certificação de Carbono. E diz para o Instituto Nacional de Certificação de Carbono, olha, a gente conseguiu fazer um cruzamento prévio de várias informações e chegou aqui. Chegou aqui, está ok para o cartorário, ou chegou aqui, não está ok para o cartorário, isso aqui vai dar confusão. Tá? Então, a gente está trabalhando de montar como é que pode ser feito isso. Não está bom? Devolve para o requerente. Está bom? Encaminha para o cartório. Qual cartório? Tabelionato. Tabelionato daí ou vai ser uma ata notarial, ou vai ser uma escritura pública, qual vai ser o modelo, isso tudo a gente está construindo. Feito isso, aí iria para o registro de imóveis para poder fazer a verbação desse documento. Esse é o caminho que a gente está tentando percorrer. Bem, monitoramento, né? E depois disso tudo ainda tem que monitorar, porque não adianta dizer só que eu tenho X de carbono lá para trás. Eu também posso dizer que eu estou fazendo uma perspectiva de carbono lá para frente, que de 5 em 5 anos eu vou ver se aquilo não pegou fogo, se aquilo não foi destruído, se não foi cortado, se não foi não sei o quê. Então, uma coisa que não termina nunca. É para trás e para frente, não vai terminar nunca. Vou ter servidão, não vou ter servidão, como é que vai ser isso? Morreu alguém, é inventário, mas então era para deixar o carbono, não deixou, o outro morreu. Essa confusão toda, tá? Bom. E aí, então, o que a gente está tentando desenvolver nessa área de monitoramento é algo também que seja simples para o cidadão, para ele dizer, olha, queimou, não queimou, estou fazendo uma comunicação disso, estou comunicando ao órgão competente, estou monitorando e tudo mais. Né? Por exemplo, olha, queimou X, pronto. Então, isso aqui com satélite, hoje a gente olha, tem aquelas marquinhas de fogo ali, a gente olha por município, eu olho o município inteiro. Queimou, tem tantos pontos de queimada por dia que eu vejo com imagem de satélite, eu vejo certinho que propriedade que queimou, como começou o fogo pelo horário 1, 2, 3, 4, pelas imagens de satélite. Mas, qual é o problema? O que eu precisaria para ter velocidade para coibir fogo lá no Pantanal? Eu preciso saber de quem é essa propriedade no registro de imóveis. Esse gap, essa falta de ligação, é o que precisa ser feito para a gente conseguir monitorar com muita eficiência, com muita eficácia e levar isso para os órgãos competentes. Então, assim, é um conjunto de situações em relação ao carbono. Quais as nossas expectativas? Tempo esgotado, eu estou terminando aqui. Bom, aprovar essa proposta de ato de criação da certidão de carbono do carbono pelo judiciário. O que eu estou imaginando que é essa certidão de nascimento? Essa certidão de nascimento vai ser uma ata ou uma escritura verbada no registro de imóveis. Assim como o registrador faz nascer a matrícula do imóvel, ele faz nascer também uma verbação dizendo que, ao longo de tantos anos, tem X de carbono estocado até aqui. Daqui para frente eu vou medir, mas até aqui eu posso, então, medir e saber que tem um estoque, que esse estoque não vai ser comprado 2 vezes. E se alguém comprar esse crédito de carbono, eu também vou averbar a aposentadoria desse crédito, porque isso foi negociado por alguém. Eu vou ter um começo, certidão de nascimento, casamento, óbito, tem um começo e tem um fim. E as transações são o intermediário disso. Propor inclusão de alterações legislativas no Parlamento, sobretudo na Câmara dos Deputados, agora nessa etapa, como foi dito pela Fernanda, e a gente tem feito um trabalho grande agora de articulação com uma expectativa muito positiva de que na Câmara dos Deputados seja possível reverter.
A elaboração de nota técnica sobre o carbono, qual é o papel dos cartórios, a importância dos cartórios para a segurança jurídica e evitar a dupla contagem do carbono. Colocar em prática o estudo de caso do município de Piabiru, que é um município no estado do Paraná, que nós medimos o carbono do município inteiro, agora estamos medindo por propriedade, estamos chegando nos próximos dias, ou na ata ou na escritura, e numa verbação como um protótipo, para que a gente, depois de fechado esse modelo, a gente consiga replicar. Estamos muito próximos de que isso deva acontecer. E procurar investidores e colocar a cédula no mercado. Isso já não é um trabalho do cartório, mas é o que vai acontecer. Como foi dito aqui ontem, acho que pela Ana ou pela Gisele, assim, quando tem o título pronto, tem o título na mão, o título, a escritura, a pessoa vai buscar dinheiro no banco, o banco oferece com uma taxa de juros muito menor. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Tem um título de carbono, está documentado, está registrado, essa pessoa quer oferecer isso para um banco ou para o investidor, seja lá para quem for, esse documento vai fazer com que esse valor seja um valor que essa pessoa pode tomar, né, através de uma cédula, alguma coisa assim, ela pode tomar com o valor de juros menores do que outros juros praticados. Aí entra no mercado financeiro, que não é exatamente essa questão aqui. A questão agora é metodológica, como desembrulhar cada uma dessas etapas, seguindo a metodologia internacional, não deixando escapar nada de ato normativo e fazendo com que os cartórios tenham um espaço, que é o espaço que deve ser de fé pública, que não pode ser substituído por certificadoras privadas que não têm a capilaridade da fé pública que vocês têm. Não é um blockchain que substitui aquilo que os cartórios têm. Vocês têm fé pública, ninguém mais tem fé pública para fazer esse tipo de certificação. E a Constituição diz que ninguém pode negar fé pública aos documentos que são feitos pelos cartorários que têm fé pública. Então, me parece que a questão da titulação e da certificação, eu não tenho a menor dúvida que tem que ser feita essa certidão de nascimento pelo judiciário. As operações anteriores e posteriores, isso é uma consequência de como os atos serão documentados.